Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes porque a partir de hoje estamos iniciando uma nova série de estudos na Palavra de Deus. A partir de hoje nós estaremos iniciando o estudo do livro Atos dos Apóstolos. E assim como nós estivemos juntos durante a série passada, onde nós estudamos de como nos prepararmos para nos encontrar com Jesus, agora nós estaremos conhecendo como se iniciou a igreja cristã, como que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos sofreram para poder levar o evangelho, e hoje nós também temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então o livro de Atos, ele será muito importante para cada um de nós. E também estamos felizes porque nós temos você que está aí nos ouvindo através das redes sociais, através do YouTube e também através das rádios web que nós temos retransmitindo este programa. A Rádio Viva FM, também a Rádio AG7 Life estão conosco transmitindo esta programação de estudo da Palavra de Deus. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos agradecidos porque estamos juntos com os nossos amigos e irmãos para estudarmos a Tua Palavra. Neste momento nós queremos te pedir a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que Tu tens a nos ensinar em Tua Palavra. Pedimos-te uma bênção especial para cada irmão, para cada amigo que estão ouvindo e estudando conosco a Tua Palavra. Dê a cada um a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos então hoje fazendo o início do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero dizer inicialmente aos nossos amigos e irmãos que o livro de Atos constantemente ele nos lembra de que o crescimento espiritual não ocorre de maneira isolada. Tudo que é realizado em nossa vida individual ou na vida coletiva da igreja é resultado do ministério de Jesus. E este ministério é realizado pelo poder do Espírito Santo. Talvez nenhum outro livro da Bíblia seja tão claro em um espaço tão pequeno que narra o nascimento, o crescimento, a missão e a continuação da vida cristã como o livro de Atos. Eu quero dizer também aos nossos amigos e irmãos que sem o livro de Atos dos Apóstolos, o nosso conhecimento e compreensão dos primórdios da igreja cristã seriam muito pobres. Embora o título deste livro contenha a palavra apóstolos no plural, apenas 2 apóstolos desempenham um papel importante neste livro. E um é o apóstolo Pedro. Principalmente os capítulos de 1 a 15, nós vamos aqui encontrar o apóstolo Pedro em destaque sobre os demais apóstolos. E o outro apóstolo que nós encontramos também muito citado aqui neste livro de Atos é Paulo. Paulo é o personagem principal do livro de Atos, que desenha aqui o mapa missionário da igreja de Jerusalém até chegar em Roma. Nós encontramos mencionado no livro de Atos, por exemplo, João, Tiago. Nós encontramos também outros representantes da igreja que são citados, por exemplo, Filipe, Estevão, Cornélio, Barnabé, João Marcos, Priscila, Áquila, Dorcas, Lucas, etc. São vários personagens que são citados, mas os principais aqui é exatamente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Nós queremos dizer aos nossos amigos e irmãos que o livro de Atos, então, ele traz aqui um relato de principalmente as 3 décadas que o evangelho começou a ser pregado. Essas 3 décadas, elas correspondem a partir do ano 31, quando Jesus morreu e depois ressuscitou, voltou para os céus, e então os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e foi até o ano 62 da nossa era, a era cristã. Então são praticamente 3 décadas que estão relatadas aqui no livro de Atos. Aqui no livro de Atos não declara
sobre quem é o autor, mas a tradição da igreja sempre identificou o autor como Lucas, o médico amado. Você pode ler em Colossenses capítulo 4, no verso 14. O evangelista Lucas também é tradicionalmente considerado o autor do terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, porque ele cita aqui em Atos capítulo 1, verso 1, o primeiro livro. Então, o primeiro livro foi o evangelho de Lucas. O livro de Lucas e este livro de Atos dos Apóstolos, eles tratam dos primórdios do cristianismo, da origem do cristianismo, a vida e o ministério de Jesus e também a expansão deste ministério através dos esforços missionários realizados pelos apóstolos. Interessante nós lembrarmos também que Lucas é o único autor não judeu de livros do Novo Testamento. Isso parece explicar um de seus temas principais. O tema principal de Lucas é a universalidade da salvação. Eu quero dizer aos amigos e irmãos que Deus não tem favoritos. A igreja é chamada a testemunhar a todos, independentemente da etnia, da classe social ou também de sexo. O livro de Atos, ele então conta a história daqueles que foram chamados por Deus para iniciar a obra missionária. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Amigos e irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos testemunhas da vida, do sofrimento, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. Somos testemunhas de que a palavra de Deus, ela é a verdade e que Jesus em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele havia concluído o seu ministério aqui na terra e então foi prometido que seria enviado o Consolador. O Espírito Santo viria para ficar em lugar de Jesus. Mas interessante nós vermos que os apóstolos, eles estavam, como os demais judeus, pensando que Jesus iria estabelecer um reino terrestre. Ele ia restaurar o reino de Israel. Por exemplo, Atos capítulo 1, versos 6 e 7 diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos estavam esperando que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre, que ele iria livrar Israel da opressão romana, porque naquela época o Império Romano dominava o mundo e os judeus eram então subordinados aos romanos e eles queriam se libertar. E é por isso que eles perguntaram: será nesta época que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? E então Cristo, ele procurou mostrar aos discípulos que ele não veio para estabelecer um reino terrestre, mas que ele veio para morrer. E em segundo lugar, não competia a ele saber o tempo e época. Muita gente também hoje fica esperando e marcando datas para a volta de Jesus, mas não nos compete saber. O próprio Senhor Jesus disse que nem ele mesmo sabia, senão Deus, o Pai. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos buscar cada dia a unção do Espírito Santo, é o que diz aqui o verso 8 de Atos 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É isso que nós temos que fazer, amigos e irmãos, buscar a unção do Espírito Santo para que possamos ser usados para levarmos avante esta obra que foi iniciada pelos apóstolos, a obra de pregar o Senhor Jesus a toda nação, tribo, língua e povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.